Amigos e amigas, consórcios do Instituto Histórico Geográfico de Alagoas e membros da Academia Alagoana de Letras, estamos aqui reunidos com o fito de lançar o livro Mário Marroquim, dos Romanos aos Matutos. Trata-se de uma obra realizada sob a orientação, sob a direção do nosso consórcio e amigo Marcos Vasconcelos Filho, que, de posse dos documentos, né, e dos registros sobre a vida de Mário Marroquim, escreveu esse texto. Tudo isso começou, na realidade, em 1996, já faz algum tempo, né? Naquela ocasião, comemorou-se aqui no estado de Alagoas, aqui no Instituto Histórico, o centenário de Mário Marroquim, centenário de nascimento de Mário Marroquim. Depois disso, revendo os registros daquele evento, dei-me conta da necessidade de ir além das comemorações do centenário, legando aos pósteros impresso um retrato de corpo inteiro do homem, do arqueólogo, do professor, do filólogo, do músico, do cultor das letras clássicas, do advogado e do político, que foi Mário Marroquim. Com esse objetivo, surgiu, já em 2016, o que se convencionou chamar de Projeto Mário Marroquim, né? Pensado e estruturado pelo escritor e acadêmico Marcos Vasconcelos Filho, né? A partir de pesquisas por ele próprio desenvolvidas, né, e de minhas reminiscências como filho de Mário Marroquim, e do acervo documental e iconográfico que depois da morte de meu pai tornei-me depositário. O livro que ora vem a público compõe um painel que permite vislumbrar a dimensão e a gama de interesses daquele menino de Campos Frios, órfão de pai na infância, educado em colégio interno, sob a cura dos padres salesianos, egresso do Colégio São Joaquim, em Palmares, Pernambuco, e do Seminário Salesiano de Jaboatão. O livro versa sobre a vida de Mário Marroquim, sobre a obra de Mário Marroquim, e vem acompanhado de um CD gravado pelo Quinteto de Cordas Alagoas, sob a direção do maestro Luiz Martins, aqui presente. Radicado em Alagoas desde o segundo decênio, no começo do segundo decênio do século XX, né, Mário contribuiu para a educação e para as letras desta terra. Nele empreendeu, constituiu família, viu crescer e formou os filhos, e hoje em seu seio descansa. Passo, sem mais delongas, a palavra ao escritor Marcos Vasconcelos Filho, que contribuiu para que se realizasse esse objetivo que era justamente de interesse nosso. Professor Marcos, por favor.
Agradecimentos iniciais aos familiares do homenageado, na pessoa de seu ilustre e ilustrado filho Fábio Marroquim, meu prezado amigo, colega professor, jurista. O pai do senhor merece um livro. Costumava, vezes seguidas, então, incitá-lo, durante as nossas sessões no velho Instituto Histórico e Geográfico aqui em Maceió. Ridente e corado, humor próprio dos homens serenos, comedidos, realizados e felizes, ouvia-lhe um adiamento sossegado e discretamente satisfeito. Quanto a mim, sensitivo, preenchia-me certa fé. A oportunidade não haveria de se demorar. E foi assim que, a não mais tardar, alinhavamos o projeto deste livro, que o leitor ora tem as mãos em letras de forma. Mário Marroquim fez parte de uma geração intelectual a dos anos 1890, que floresceria nas décadas de 20 e 30 do século passado. Bastante é dizer que desses anos 1890 são Oswald e Mário de Andrade, Cassiano Ricardo e outros incontornáveis brasileiros, se não alagoanos como de Plácido e Silva, Miriam Lima, Otávio Brandão, Clóvis de Holanda, Vigílio Maurício, Pedro Mota Lima, Romeu de Avelar, Jaime de Altavila, Mateus de Lima, Edgar Braga, Estácio de Lima, Osman Loureiro e o que já seria o ápice, Graciliano Ramos, Pontes de Miranda, Jorge de Lima. Uma época essa de que eu tenho pena de não haver sido contemporâneo. Digo isto, porém, sem qualquer dose de saudosismo. Afinal, os saudosismos são quase sempre vãos, mas sim com o suporte do viés analítico. E passo a me justificar. As contribuições de intelectuais, de artistas, de cientistas e de homens públicos desse momento à elevação do nível cultural do Brasil é qualquer coisa de efervescente, de sintomático e que nos provoca até hoje um questionamento nodal. Não teria sido justo este o período mais criador das letras brasílicas e cujos valores modernizantes, em especial aqui os chamados valores estéticos, ainda se fazem sentir perto de um século depois? A pergunta, portanto, que de saída cumpre a nós a façamos é uma só. Qual a atualidade da obra de Mário Marroquim para o nosso tempo? A permanência do seu legado, através do estudo e da compreensão de sua trajetória e de seu pensamento, se concentraria em pelo menos 3 ou 4 linhas de força. Primeiro, a honradez, a sobriedade, a discrição, o caráter no homem, raríssimas substâncias nos nossos dias tão corrompidos, tão deselegantes, tão superficiais, tão pouco sábios. Ele seguiu o conselho, conforme se lê no livro dos ofícios, de seu tão admirado Cícero. Em nenhuma circunstância da vida, seja alguém homem público ou simples cidadão privado, na tribuna do foro ou no recesso do lar, no que se relaciona consigo próprio ou com os demais, está ausente o dever. Obedecer a ele é virtude, negligenciá-lo é desonra. Segundo, a sua mensagem histórico-cultural. Se não foi um modernista, foi coetâneo àqueles anos em que surgiram no cenário nacional nomes como os de amigos seus muito próximos, de Gilberto Freire no ensaísmo, a José Lins do Rego, o nosso Marcel Proust, da vida canavieira. Por penúltimo, o doutrinador do antigo direito romano. A sua tese de concurso
a uma cadeira na velha, pioneira e hoje nonagenária Faculdade de Direito, no presente integrante da nossa Universidade Federal de Alagoas, sob o título A Limitação Legal da Propriedade Romana. Está plena de riqueza teórica, pois que, de sorte antecipadora, toca nos assuntos os mais palpitantes e interdisciplinares da função social da propriedade, no universo que vai do direito constitucional, na garantia de seus direitos fundamentais e sociais, aos direitos ambiental e agrário, do direito das coisas ao das sucessões, do direito administrativo ao direito urbanístico. E, por fim, o filólogo, em que se misturam, num feliz paradoxo, o erudito leitor dos clássicos latinos, sempre com Cícero à frente, e o curioso e sério pesquisador da fala tão nordestina e particularmente nossa. A difusão do nome de seu autor foi proporcionada, sem dúvidas, por seu antológico A Língua do Nordeste, publicado em 1934 e atualmente a contar 4 edições. Obra na qual, comprova o professor Mário Marroquim, está o dialeto matuto longe do erro ou da ignorância, mas em dívida com o português quinhentista e sob uma dinâmica própria. Este clássico trabalho, A Língua do Nordeste, trabalho linguístico, de fôlego, seria, inclusive, reconhecido por nomes tais quais Graciliano Ramos, Câmara Cascudo, Antenor Nascentes, Manuel Diegue Júnior, João Ribeiro, Gilberto Freire, Monteiro Lobato, Disseu Lindoso, Afrânio Coutinho, Agripino Grieco, Mário de Andrade, Manuel Bandeira, entre outros mais. O livro Mário Marroquim, dos Romanos aos Matutos, é fruto de pesquisas em nosso acervo particular, ademais de buscas em arquivos outros nas Alagoas, no Recife, em Natal, pelo Rio, até em Lisboa e na Flórida. Numa espécie de suma seculária, contextualiza-se o protagonista, nascido em 1896 e desaparecido em 1975. As origens, as influências do tio materno Adalberto Marroquim, a formação, o músico, o poeta, o funcionário de governo da gestão Costa Rego a de Luiz Cavalcante, o radialista, o crítico, o professor, o filólogo, o integralista, o jurista, o romanista e o folclorista. Um homem orquestral, logo se vê. Composto de 14 capítulos, sem menção aos prólogos, atenção especial se dê à segunda parte deste livro, por reunir da lavra inédita marroquiniana, além de versos e crônicas de sabor cultural, traduções realizadas entre 1957 e 58, de máximas do citado filósofo Cícero, cujo intuito, a princípio, era o de escrever um dicionário do direito romano. Também o leitor contará com cronologia, árvore genealógica, desde o século XVIII, bibliografia, álbum com uma centena de imagens, fotos que destacam sua atuação política e acadêmica, suas cartas, a intimidade familiar, artigos, livros, partituras, recortes pessoais do personagem, além, como brinde, de 15 crayons virgens do artista plástico alagoano José Paulino, que integrariam sua obra atinente ao papel civilizacional da mandioca no Brasil. Este trabalho é mais um dos que compõem o nosso plano de pesquisas, em derredor de assuntos alagoanos, regionais e nacionais.
Estudos sempre revestidos do gosto pelo e de critério analítico próprio do campo da história das ideias e do pensamento social, na extensão e pluralidade interdisciplinares de suas dimensões, não somente por conseguinte historiográficos, biográficos ou memorialísticos. Ao lado de outros personagens por nós investigados em livros, como Pontes de Miranda, Aurélio Buarque de Holanda, Tavares Bastos, Otávio Brandão, Dom Avelar Brandão Vilela, José Lages Filho, Estácio de Lima, Gilberto Freire, Manuel Diegues Júnior, José Guilherme Merquior, Antônio Cândido, e também das instituições Arquivo Público de Alagoas e Santa Casa de Misericórdia de Maceió, agora se vai juntar Mário Marroquim do Nascimento. Aos queridos amigos e amigas, as nossas saudações, tanto eu como o querido Fábio Marroquim, como o Marcos Vasconcelos. E aqui especialmente cabe a mim falar sobre essa obra musical, a qual me foi dada a missão de poder interpretá-la. Mas antes, eu gostaria de citar um trecho que muito cativante, que um dos filhos também, Frederico Marroquim, que ele cita falando sobre a obra musical de seu pai. Frederico Marroquim fala o seguinte: compôs pouco, mas com profundidade e qualidade. Suas valsas para piano solo, com diversas sessões, procedimento formal da época, guardam uma unidade psicológica impressionante. Há sempre uma coerência temática, uma hábil e inspirada condução melódica e harmônica. Música tecnicamente simples, mas repleta de beleza. E nesse momento eu recordo um dos grandes professores que eu tive a oportunidade de estudar, Isaac Karabchevsky, quando ele cita que existem artistas que seguem o que na ideia da Igreja Cristã Apostólica Romana, o ordinário ou o próprio. O ordinário seria a missa mais simples, a missa onde todas as partes são iguais, as partes durante o ano. E o próprio seria uma missa um pouco mais complexa. Mário Marroquim, dentro de uma análise interpretativa, seguiu o ordinário, seria o ordinário da missa. Mas não que o ordinário ele não tenha, aí onde foi uma grande surpresa para mim quando eu pude receber essas partituras. O ordinário ele guarda sim uma grande complexidade. Em um breve encontro com Fábio Marroquim, foram me dadas as partituras e para que eu pudesse construir a orquestração desses arranjos. E no primeiro momento, tocando ao piano, a gente já percebe que não é um compositor qualquer, não é uma obra qualquer. Que, aliás, essa obra merece sim ser difundida, todos merecem ter acesso a esse compositor que realmente me surpreendeu bastante e tem me surpreendido a cada momento. Mário Marroquim conhecia profundamente a obra musical, conhecia a técnica musical, conhecia a forma e sabia como poucos utilizar estes recursos para trazer uma verdade interpretativa. E foi um grande desafio, realmente, criar todas as orquestrações. Eu tive a sorte de poder contar com o Quinteto Alagoas, que é representado como um dos melhores grupos aqui de Alagoas. Eu tive a sorte de poder contar com eles e com o cantor também Daniel Lima e com Priscila Almeida também cantando junto com a gente. E como foi relatado, a obra de Mário Marroquim realmente merece ser difundida. Nos desafios um dos desafios que são mais complexos que eu acabei encontrando é que Mário Marroquim tinha uma ideia muito descritiva. Os textos, a poesia, com a junção com a música, ela tinha um caráter muito descritivo. E aqui cabe citar, por exemplo, o trecho de uma das obras que se chama Jardim Secreto,
A obra Jardim Secreto, quando ele vai falar sobre fulgores tropicais, então ele pede para que o tenor ou a soprano ele consiga chegar numa altura, numa nota Lá, e que é uma nota bem aguda, e tem que sustentar aquela nota. Mas não somente isso, todos os recursos interpretativos são utilizados, onde, por exemplo, ele deixa muito claro quando ele quer um cantabile, quando ele quer um forte, quando ele quer um forte piano, assim como todas as marcações de uma partitura de um músico profissional. E isso realmente me deixou muito contente em saber que o nosso Nordeste, a nossa Alagoas, se pensarmos Mário Marroquim como escritor, poeta e tudo aquilo que o nosso querido amigo Marcos já falou, e radicado em Alagoas, né, também, com uma complexidade ela pode realmente surgir desse compositor. Então, foi uma grata surpresa, agradeço imensamente a Fábio Marroquim pelo convite. E aqui também cabe citar o nosso Quinteto Alagoas, formado pelos músicos Tiago Herculano, como Spala, Jamerson Mello no segundo violino, Olívio Fernandes na viola, José Tavares no violoncelo e Diogo Amorim no contrabaixo. Além disso, nós contamos também com 2 cantores alagoanos, a Priscila Monteiro e o Daniel Lima. E neste momento vocês vão poder apreciar algumas dessas obras que estão também citadas no livro Mário Marroquim, dos Romanos aos Matutos. Então, um bom concerto para todos vocês. Um pouco mais.
existe felicidade. Felicidade. Palavra vã. Palavra vã. Tem hoje ao lado só a saudade. Só a saudade que é minha irmã. Paixão, palavras quentes, gritos de amor, hoje vivem no coração, só a saudade quem não acabou. Ele era um poeta, um trovador, feliz vivia de cantar amada, bela como lua. Pela cativa, um bem fugaz, preso ao amor, não desejavas liberdade mais. Porém, um dia no trovador mudou-se em dor. Sua alegria são mais em ir, tem de partir. Além não vicia suspirar, somente a ti eu hei de amar. Ele partiu a soluçar, n'alma levando a doce imagem causa, fim da longa viagem. Pela pensar no trovador, em teu altar jurou ser sempre seu fiel amor. Nem da jornada o trovador já sua amada. Tem outro amor, ela sem crer, quase a morrer. Desentregando a suspirar, Eternamente de amar.